Quando Leia chegou à Fazenda Sorriso, em Minas Gerais, o sol despontava preguiçoso por trás das colinas, tingindo de dourado os campos de café que se estendiam até onde a vista alcançava. O orvalho ainda brilhava nas folhas, e o som distante do berrante se misturava ao canto dos pássaros que anunciavam o início de mais um dia na Fazenda Sorriso. Era um lugar que respirava tradição, onde cada canto guardava histórias de trabalho, amores e perdas. Na estrada de terra batida, um ônibus velho parou soltando um suspiro de poeira. Dele desceu Leia, uma jovem de 22 anos, olhar tímido e mãos firmes, mas o coração acelerado. Vestia um vestido simples, azul claro, e carregava uma mala de pano já gasta pelo tempo. Seus olhos percorriam o horizonte com uma mistura de medo e esperança. Aquela seria sua nova vida. Leia havia deixado para trás o pequeno vilarejo onde nascera, uma casa modesta e uma mãe doente. Prometera voltar assim que pudesse mandar dinheiro suficiente para consertar o telhado e comprar os remédios da mãe. O emprego na fazenda parecia uma dádiva. Cuidar das crianças de um fazendeiro respeitado era uma oportunidade rara para uma moça simples como ela. Ao descer a estrada, foi recebida por seu Zeca, o caseiro, um homem simpático de fala arrastada e sorriso largo. "Então, você que é a nova babá?" perguntou ele, ajeitando o chapéu de palha. "Sou sim, senhor. Me chamo Leia. Vim para cuidar das crianças do Dr. Eduardo." Ele deu um leve aceno de cabeça, medindo-a com o olhar curioso, mas amistoso. "Pois bem, moça, o doutor é bom homem, mas anda meio calado desde que a patroa se foi. As crianças são doce, mas arteira. Vem, que eu te mostro o caminho." A caminhada até a casa principal foi como entrar num quadro. O casarão colonial, com suas janelas brancas e varanda ampla, se erguia imponente entre árvores centenárias. O cheiro de café fresco e pão assado se espalhava pelo ar. Leia sentiu um nó na garganta, de admiração e de nervosismo. Ao chegar, foi recebida por Dona Marta, a governanta, uma mulher severa, mas justa, que a conduziu até o quarto ao lado da ala das crianças. "Aqui é o seu canto. As roupas das crianças ficam dobradas na cômoda, e o café das 6 precisa ser pontual. Dr. Eduardo é homem de rotina." A voz dela era firme, mas não havia dureza nos olhos. Leia assentiu com humildade. "Sim, senhora, pode deixar." As primeiras horas foram uma mistura de aprendizado e encantamento. Ana, de 7 anos, e Carlinhos, de 5, eram travessos e cheios de energia. Em pouco tempo, Leia conquistou os dois com histórias e brincadeiras improvisadas. O riso das crianças ecoava pelos corredores, algo que há tempos não se ouvia ali. Foi nesse instante que Eduardo, o fazendeiro, apareceu à porta do salão. Alto, de ombros largos, vestindo camisa branca e calça de brim, trazia no olhar um misto de autoridade e melancolia. "Quem é você?" perguntou com voz grave. Leia se virou rapidamente, um pouco assustada. "Sou Leia, senhor, a nova babá. Cheguei hoje." Por um momento, os olhos dele a observaram em silêncio. Parecia surpreso, talvez pela forma delicada com que ela segurava as mãos das crianças, talvez pela serenidade que irradiava sem perceber. "Seja bem-vinda", disse por fim e virou-se para subir as escadas. Aquele breve encontro, no entanto, foi o suficiente para deixar algo no ar. Leia sentiu o coração bater mais forte, como se aquele olhar tivesse atravessado sua alma. Nos dias seguintes, a rotina da fazenda se revelou. O café era servido cedo, os trabalhadores partiam para o campo e a vida seguia no compasso das estações. Eduardo passava boa parte do dia nos negócios e à noite recolhia-se ao escritório, onde lia relatórios e observava o retrato da falecida esposa sobre a mesa. Mas, de vez em quando, os risos vindos da varanda o faziam levantar os olhos. Era Leia brincando com as crianças, rodopiando entre as flores do jardim. Havia algo naquela alegria simples que o desconcertava. Certa tarde, ao ver Carlinhos tropeçar e chorar, Eduardo correu até o jardim. Antes que ele chegasse, Leia já o tinha erguido nos braços e o acalmava com um canto suave. A cena paralisou o fazendeiro. Não era apenas o cuidado, era o amor genuíno no gesto dela. Um amor que há muito tempo ele não via dentro daquela casa.
Está tudo bem, senhor, disse Leia, percebendo-o ali. Foi só um tombo leve. Eduardo apenas assentiu, mas não conseguiu desviar o olhar dela. O vento balançava seus cabelos castanhos, e por um segundo ele sentiu algo que há anos estava adormecido. Paz. Naquela noite, enquanto o casarão mergulhava no silêncio, Leia olhou pela janela de seu quarto e viu as luzes do escritório ainda acesas. Pensou em como aquele homem parecia carregar o peso de um mundo nas costas. Sem saber porquê, desejou que ele encontrasse alegria novamente. E, do outro lado da janela, Eduardo fitava o jardim vazio, lembrando-se do sorriso dela. Na imensidão da Fazenda Sorriso, dois corações começavam a despertar. Ainda distantes, mas já batendo no mesmo ritmo que o vento que soprava entre os cafezais. Os dias se sucediam com a rotina característica da fazenda. O canto do galo marcava o despertar, os trabalhadores partiam para os cafezais e Leia mergulhava em sua nova função, entre risadas infantis e cuidados delicados com Ana e Carlinhos. Cada gesto seu era simples, mas carregado de atenção. A forma como prendia o cabelo da menina, a paciência em ensinar o menino a amarrar os sapatos. Aos poucos, a presença de Leia começava a transformar o clima pesado do casarão. Eduardo observava, silencioso, o efeito que ela tinha sobre tudo ao redor. Ele, que carregava o peso de expectativas familiares e negócios da fazenda, não conseguia evitar que seus olhos buscassem por ela ao longo do dia. Havia algo na naturalidade dela, no jeito despretensioso e humilde, que despertava nele emoções há muito esquecidas. Certa tarde, ao caminhar pelos corredores da casa, Eduardo a encontrou perto da varanda, cuidando das plantas. O sol dourava o jardim, criando um halo em torno dela. "Essas flores são para a senhora Doralice?", perguntou, com a voz suave, tentando quebrar a barreira do silêncio que sempre os separava. Leia se virou surpresa. "Não, senhor, só gosto de cuidar do jardim, faz bem para a alma, sabe?" Eduardo permaneceu em silêncio por alguns segundos, admirando a serenidade dela. "É bonito ver alguém encontrar alegria nas pequenas coisas", disse finalmente. Ela corou levemente, desviando o olhar, mas o coração disparava. O simples tom de voz dele a fazia sentir algo que não conseguia nomear. A timidez de Leia a fazia recuar, mas cada gesto de atenção dele a deixava curiosa, ansiosa para entender o homem por trás da postura rígida e distante. As crianças, intuitivamente, percebiam a conexão silenciosa entre a babá e o patrão. Ana insistia em correr até ele, pedindo para mostrar desenhos, enquanto Carlinhos tentava convencê-lo a participar das brincadeiras de esconde-esconde. Eduardo, mesmo contrariado por sua natureza reservada, acabava cedendo aos encantos da inocência. O riso das crianças se tornava ponte entre duas almas que ainda não ousavam se tocar emocionalmente. Naquela mesma semana, uma pequena tempestade caiu sobre a Fazenda Sorriso. O cheiro de terra molhada invadiu a casa e os ventos agitavam as cortinas das janelas. Leia segurava Carlinhos nos braços, protegendo-o, enquanto Ana corria para abraçar o irmão. Eduardo entrou na sala, segurando um guarda-chuva molhado, e seus olhos encontraram os dela. Um silêncio se instalou, apenas quebrado pelo barulho da chuva no telhado. "Está tudo bem?", perguntou ele, tentando soar casual. Ela assentiu, ainda um pouco corada. "Sim, senhor, só precisamos esperar a chuva passar." Ele deu um passo mais próximo, quase inconscientemente. O calor de sua presença contrastava com o frio da chuva que entrava pelas janelas entreabertas. Por um momento, o tempo pareceu parar. Não havia ordens, não havia hierarquia, apenas dois corações acelerados, conscientes da tensão que os envolviam. Naquela mesma noite, durante o jantar, Dona Doralice entrou na sala com seu habitual ar de autoridade. Observou Leia com olhos críticos, analisando cada detalhe de sua postura, seu jeito de falar, sua roupa simples. "Eduardo, vejo que contratou uma babá muito encantadora", disse com tom irônico. "Mas não se engane, meu filho, ela é pobre, moça humilde, e não é para você se casar." O silêncio caiu sobre a sala como uma lâmina. As palavras cortaram o ar, pesadas e frias.
Eduardo olhou para a mãe, mas não disse nada. O olhar dele se desviou para Leia, que permaneceu firme, segurando a mão de Ana, sem deixar transparecer medo ou humilhação. Ela sentiu o peso da rejeição implícita, mas também um inesperado respeito pelo controle emocional que mantinha. Após o jantar, Eduardo subiu para seu escritório. Sentou-se em sua cadeira de couro, fechando os olhos, tentando organizar os pensamentos. Havia algo profundo em Leia, algo que desafiava todas as convenções e regras que ele tinha aprendido a seguir. Ela era diferente de tudo que já conhecera, pura, doce, mas com uma força silenciosa que parecia tocar sua alma de maneira irreversível. Enquanto isso, Leia recolhia a mesa com cuidado. Seu coração ainda batia acelerado pelas palavras da senhora Doralice, mas havia também uma sensação de propósito. Ela não precisava de riqueza nem de títulos para se sentir digna. Tudo o que queria era cuidar das crianças, fazer o melhor possível e, quem sabe, conquistar o respeito do homem que, sem perceber, já começava a ocupá-la pensamentos. Na manhã seguinte, o sol voltou a nascer sobre os cafezais, iluminando cada canto da fazenda com sua luz dourada. Leia caminhava pelo jardim cantando baixinho, enquanto Eduardo observava da varanda. O silêncio entre eles, carregado de expectativas e desejos não ditos, era quase palpável. Cada encontro casual, cada troca de olhares se transformavam em pequenas centelhas de algo maior, uma chama que ameaçava crescer e consumir qualquer lógica ou barreira social. E assim, na imensidão verde de Minas Gerais, o primeiro capítulo de um amor proibido começava a ser escrito. Não havia promessas, apenas encontros sutis, gestos delicados e corações que, mesmo temerosos, começavam a se reconhecer. Leia e Eduardo estavam prestes a descobrir que o verdadeiro amor não se mede por riqueza, status ou aprovação de terceiros, mas pela coragem de permitir que sentimentos puros floresçam, mesmo em meio a preconceitos e tradições que insistem em separá-los. Os dias na Fazenda Sorriso seguiam seu ritmo lento e tranquilo, mas dentro das paredes do casarão, uma tensão silenciosa se formava. Eduardo não conseguia tirar Leia da mente, e Leia, por mais que tentasse, sentia seu coração disparar toda vez que ele se aproximava. O convívio diário com as crianças tornava inevitável que seus caminhos se cruzassem, e cada encontro se tornava um teste silencioso à sua resistência emocional. Certa manhã, o vento fresco da primavera varria o jardim, balançando suavemente as flores. Leia estava perto da fonte, ensinando Ana a jogar pedrinhas sem molhar os pés. Eduardo, do alto da varanda, a observava sem ser notado. Cada gesto, cada sorriso era registrado em sua memória com a precisão de alguém que guarda tesouros secretos. Ele não sabia exatamente quando aquela fascinação começou, mas já estava profundamente enraizada. Quando Leia percebeu a presença dele, um arrepio percorreu sua espinha. Ela se endireitou, tentando manter a compostura, enquanto o fazendeiro descia lentamente os degraus da varanda. "Bom dia, Leia", disse Eduardo, com a voz mais suave do que de costume. "Bom dia, senhor", respondeu ela, com um leve tremor na voz, escondendo o coração acelerado. Eles ficaram ali por alguns segundos que pareciam horas, trocando olhares que falavam mais do que qualquer palavra poderia expressar. Havia uma sinceridade e vulnerabilidade mútua naquele silêncio, uma conexão que crescia com cada momento compartilhado. Mais tarde, durante o almoço, Dona Doralice retornou ao salão com seu olhar crítico e palavras afiadas. "Eduardo, não se esqueça do seu lugar. Não se deixe enganar por quem veio de baixo", advertiu ela, olhando diretamente para Leia. "Uma babá nunca poderá ser sua igual." As palavras ecoaram pelos corredores como um sino pesado, e Eduardo sentiu uma pontada de raiva contida. Olhou para a mãe, depois para Leia, percebendo que cada gesto dela, cada sorriso gentil, era uma resposta silenciosa à hostilidade. Ela não se intimidava com o desprezo, mas permanecia fiel ao seu papel, cuidando das crianças com paciência e carinho. Naquela tarde, Leia subiu até o sótão para organizar alguns brinquedos antigos. Entre bonecas de porcelana e livros empoeirados, encontrou um diário antigo de Ana, onde a menina registrava seus sonhos e segredos.
Curiosa, Leia leu algumas páginas, sorrindo com as observações inocentes e imaginando como poderia influenciar positivamente aquela vida tão cheia de possibilidades. Enquanto isso, Eduardo caminhava pelos campos, tentando clarear a mente. A presença de Leia em todos os cantos da casa era como um ímã invisível, puxando seus pensamentos de volta a ela. Ele sabia que estava se apaixonando, mas o medo da reação da mãe e da sociedade o impedia de agir abertamente. Cada encontro com Leia, cada toque acidental ou troca de olhares era carregado de tensão, desejo e respeito silencioso. Um dia, durante o entardecer, Leia e Eduardo se encontraram no galpão cuidando do gado. A luz dourada do sol tingia os pelos dos animais e criava um efeito mágico em torno deles. Sem perceber, suas mãos se tocaram ao passar um balde de água e um arrepio percorreu ambos. "Desculpe", murmurou Leia, rapidamente retirando a mão. "Não há por que se desculpar", respondeu Eduardo, mantendo os olhos fixos nos dela, como se cada palavra fosse insuficiente para expressar o que sentia. O silêncio que se seguiu era diferente, não era desconfortável, mas sim cheio de promessas não ditas. Ambos sentiam a atração crescente, mas sabiam que qualquer avanço podia trazer consequências complicadas, especialmente com a vigilância constante de Dona Doralice. Naquela noite, Leia estava no quarto sentada à janela, observando as estrelas. Pensava na simplicidade da vida que deixou para trás e na complexidade daquilo que encontrara. Sabia que Eduardo era um homem diferente de qualquer outro que já conhecera, forte, determinado, mas também vulnerável, escondendo um coração que começava a se abrir apenas para ela. Eduardo, em seu escritório, revisava papéis sem prestar atenção às cifras ou relatórios. Sua mente voltava repetidamente àquela cena no galpão, ao toque acidental, aos olhos que pareciam entender tudo sem precisar de palavras. Ele percebeu que aquela conexão era mais profunda do que qualquer riqueza ou status poderia oferecer. Os dias continuaram, trazendo pequenas interações carregadas de tensão emocional, um sorriso discreto, um gesto de cuidado com as crianças, um olhar prolongado através do corredor. Leia começou a perceber que seu coração não podia mais negar os sentimentos que cresciam por Eduardo. Ao mesmo tempo, o fazendeiro tentava lidar com a dualidade de seu mundo, a necessidade de atender às convenções familiares e o desejo urgente de seguir seu coração. Em meio a passeios pelos cafezais, trabalhos no estábulo e momentos de tranquilidade junto à natureza, os dois começaram a desenvolver uma linguagem própria, feita de olhares, gestos sutis e momentos compartilhados. Era uma intimidade silenciosa, mas poderosa, capaz de superar a distância que os separava socialmente. E assim, entre a beleza serena da Fazenda Sorriso e a tensão crescente do mundo externo, um amor improvável florescia, cheio de promessas e perigos. Eduardo e Leia estavam conscientes de que cada passo adiante exigiria coragem, mas também sabiam que aquela conexão, rara e preciosa, valia qualquer desafio que o destino pudesse impor. A paixão silenciosa crescia a cada dia, e o coração de ambos já não podia mais negar. Estavam prestes a enfrentar uma tempestade de emoções que mudaria suas vidas para sempre. O amanhecer na Fazenda Sorriso trazia consigo um frescor que parecia renovar não apenas o dia, mas também os ânimos dentro do casarão. Leia já estava despertando antes mesmo do sol tocar os telhados, cuidando das crianças com a paciência e ternura que a caracterizavam. Ana e Carlinhos pareciam absorver cada gesto dela, como se o amor da babá fosse um alimento invisível que fortalecia suas pequenas almas. Eduardo observava a cena à distância, do alto da varanda. Seus olhos, antes frios e distantes, agora carregavam uma intensidade silenciosa que só Leia conseguia despertar. Cada movimento dela era registrado com precisão quase obsessiva. O simples gesto de ajeitar o cabelo da menina ou de segurar as mãos de Carlinhos para ajudá-lo a subir as escadas fazia seu coração acelerar. Era uma mistura de fascínio e temor, pois ele sabia que aquela ligação não poderia ser ignorada, mas também não podia ser explicitada diante de todos, principalmente o de sua mãe, Dona Doralice. Naquele dia, uma visita inesperada ao estábulo alterou a rotina.
Eduardo havia chamado Leia para ajudá-lo a organizar alguns documentos relacionados à venda de parte dos cafezais. Estar a sós com ele, ainda que por um motivo aparentemente trivial, fez com que o coração de Leia batesse de forma descompassada. "Obrigado por me ajudar", disse Eduardo, passando os papéis para ela com um gesto delicado. "Não sei como teria feito isso sozinho." Leia corou, desviando o olhar, mas respondeu com firmeza. "É meu dever, senhor. Estou aqui para servir, sempre." O olhar dele encontrou o dela por um instante, carregado de algo que palavras não conseguiam expressar. Um silêncio confortável se instalou entre eles, cheio de tensão e possibilidades. Por alguns segundos, a proximidade física tornou-se um teste silencioso de controle emocional. Cada respiração, cada pequeno movimento parecia amplificado, e ambos estavam cientes do poder que a atração mútua exercia sobre eles. Mais tarde, enquanto caminhavam pelo jardim recolhendo algumas flores para a sala de jantar, Ana correu à frente rindo com liberdade infantil, e Carlinhos a seguiu, tropeçando nas pequenas pedras do caminho. Leia segurou o menino antes que ele caísse, e Eduardo rapidamente aproximou-se para ajudá-la. Suas mãos tocaram-se de forma quase imperceptível, mas a eletricidade do contato fez com que ambos desviassem os olhos. "Desculpe", murmurou Leia, tentando esconder o tremor em sua voz. "Não há necessidade", respondeu Eduardo, com firmeza e calma, mas os olhos denunciavam a inquietação que sentia. A intimidade silenciosa entre eles crescia a cada gesto, a cada olhar, a cada palavra não dita. Era uma dança delicada, onde ambos conheciam o ritmo, mas ainda precisavam lidar com a pressão do mundo ao redor. Naquela noite, o jantar foi marcado por tensão. Dona Doralice observava cada movimento, cada troca de olhares, cada gesto gentil de Leia com as crianças. Ela não percebia apenas o cuidado da babá, mas também a crescente conexão que ameaçava desobedecer às convenções sociais. "Eduardo, tenha cuidado com suas escolhas", advertiu ela, com a voz carregada de autoridade. "O mundo não olha com bons olhos para alguém como ela." Eduardo permaneceu em silêncio, a mente dividida entre a responsabilidade familiar e a atração que sentia por Leia. Ele sabia que cada palavra da mãe era uma barreira invisível, mas também compreendia que havia sentimentos que não podiam ser ignorados. Após o jantar, Leia recolheu os pratos sozinha, refletindo sobre os eventos do dia. O medo do julgamento da sociedade era constante, mas algo dentro dela a fazia acreditar que sentimentos verdadeiros poderiam resistir a qualquer obstáculo. Cada pequeno gesto de Eduardo era uma confirmação silenciosa de que a conexão entre eles era real, poderosa e inevitável. Enquanto isso, Eduardo permanecia em seu escritório, observando a noite cair sobre os cafezais. A lua iluminava os campos, e ele pensava em Leia, em seu sorriso discreto, em sua paciência e em como sua presença transformava a casa inteira. Ele estava ciente do perigo de se envolver, mas também sabia que havia algo naquela jovem que ele nunca encontraria em nenhum outro lugar. Nos dias seguintes, a rotina da fazenda continuou, mas agora com uma tensão crescente entre Leia e Eduardo. Cada encontro era carregado de expectativa, cada troca de palavras simples se tornava um momento de conexão profunda. As crianças, intuitivamente, percebiam a ligação entre os dois, e seu comportamento alegre se tornava uma ponte que aproximava ainda mais os corações. Um fim de tarde trouxe uma situação inesperada. Uma tempestade rápida caiu sobre os campos e Leia correu para proteger as crianças. Eduardo apareceu sem aviso, ajudando-a a conduzir os pequenos ao abrigo seguro. O contato físico, a necessidade de colaboração, o olhar compartilhado, tudo isso alimentava a chama silenciosa que crescia entre eles. Ao final do dia, quando a tempestade passou e o ar fresco invadiu a varanda, Eduardo e Leia ficaram sozinhos por alguns minutos. Um silêncio pesado pairava no ar, mas desta vez havia algo diferente. Uma coragem silenciosa se manifestava. Ambos sabiam que o que sentiam não era apenas atração passageira, mas algo profundo, capaz de desafiar qualquer barreira. Na imensidão da Fazenda Sorriso, entre colinas e cafezais, dois corações batiam cada vez mais próximos, prontos para enfrentar o que fosse necessário. O amor silencioso florescia, e embora ainda não declarado, sua presença era inegável, prometendo transformar para sempre a vida de todos ali.
O céu de Minas Gerais amanheceu tingido de tons laranja e rosa, refletindo sobre os cafezais molhados pela garoa da noite. Leia despertou com a sensação de que algo importante aconteceria naquele dia. As crianças estavam animadas, correndo pelos corredores e rindo com a energia contagiante que apenas a inocência pode trazer. Ela sorriu, embora seu coração permanecesse inquieto, consciente da tensão que crescia com cada dia de proximidade com Eduardo. O fazendeiro, por sua vez, sentia-se cada vez mais dividido entre os deveres familiares e o que seu coração desejava. A presença constante de Leia em sua vida já não podia ser ignorada. Cada gesto dela, a forma como ajeitava o cabelo de Ana, o cuidado com Carlinhos, a serenidade ao organizar a casa, o desconcertava e o atraía simultaneamente. Era uma combinação que desafiava todas as regras que ele aprendeu a seguir. Naquele dia, Dona Doralice decidiu intervir de maneira mais direta. Com passos firmes, entrou na sala principal onde Leia ajudava as crianças com tarefas escolares. "Eduardo, preciso falar com você", disse, sua voz carregada de autoridade. "Agora!" O jovem fazendeiro levantou-se lentamente, trocando um olhar rápido com Leia, que permaneceu imóvel, sentindo uma mistura de apreensão e medo. Ela sabia que aquele momento podia alterar o curso daquilo que ainda era apenas um sentimento silencioso entre eles. No escritório, Dona Doralice não perdeu tempo. "Essa moça não é para você", afirmou, olhando para Eduardo com os olhos cheios de desaprovação. "Ela é pobre, uma simples babá, você não pode se envolver com alguém assim." Eduardo permaneceu em silêncio, tentando organizar os pensamentos. As palavras da mãe, embora duras, não conseguiam apagar o que sentia. Havia uma força dentro dele que não podia ser contida, algo que lembrava a cada instante que Leia não era apenas uma babá, mas alguém capaz de tocar sua alma de maneira única. "Mãe, eu..." começou ele, mas parou, percebendo que nenhuma explicação seria suficiente. Enquanto isso, Leia, ainda na sala, tentava acalmar Ana e Carlinhos, sem saber exatamente como reagir ao conflito que se desenrolava. O medo de perder o emprego ou causar problemas pesava em seus ombros, mas a dignidade e a honestidade de seu caráter mantinham-na firme. Após a conversa, Eduardo voltou ao jardim, procurando refúgio entre as flores e os arbustos que Leia tanto cuidava. Ele precisava pensar, entender seus próprios sentimentos e decidir o que estava disposto a enfrentar. Cada passo que dava entre as plantas lembrava-o dela, do sorriso tímido, do cuidado com as crianças, da serenidade e da força silenciosa que possuía. Naquele mesmo momento, Leia, sozinha no quarto, observava a paisagem através da janela. A imensidão verde da fazenda parecia refletir a vastidão de seus próprios sentimentos. Ela sabia que o amor que começava a nascer entre ela e Eduardo era proibido, mas também sentia que não poderia negar a verdade de seu coração. Mais tarde, quando a noite caiu e a casa estava silenciosa, Eduardo bateu na porta do quarto de Leia. Ela abriu surpresa, encontrando-o de pé, com uma expressão séria, mas os olhos carregados de emoção. "Posso entrar?" perguntou ele, com uma voz baixa, quase temerosa. "Sim", respondeu ela, engolindo a própria ansiedade. O silêncio que se seguiu era pesado, mas carregado de sinceridade. Eles se aproximaram lentamente, cada um ciente da tensão entre o desejo e a cautela. "Leia, eu não consigo ignorar o que sinto. Sei que há obstáculos, que minha mãe desaprovará, mas meu coração não consegue fugir da sua presença." Ela sentiu o peito apertar, uma mistura de alívio e medo. "Eduardo, eu também sinto", confessou ela, com a voz trêmula. "Mas temos que ser cuidadosos. Não quero causar problemas para você ou para as crianças." Por alguns instantes, ficaram ali, olhando um para o outro, cada respiração carregada de emoção. O mundo lá fora parecia distante, e apenas os sentimentos puros e sinceros que os conectavam existiam naquele momento. Nos dias seguintes, a aproximação deles tornou-se ainda mais intensa, mas também mais cautelosa. Pequenos gestos, toques discretos, olhares prolongados tornaram-se a linguagem silenciosa que apenas eles compartilhavam. Cada sorriso, cada risada com as crianças, cada momento de cuidado aproximavam-os ainda mais, fortalecendo o vínculo que crescia em segredo.
Enquanto Dona Doralice permanecia vigilante, buscando qualquer sinal que pudesse justificar suas advertências, Eduardo e Leia aprendiam a lidar com a força silenciosa do amor. Cada gesto deles se tornava mais significativo, cada palavra carregava peso emocional e a tensão entre seguir o coração ou obedecer às regras familiares se intensificava. Na imensidão verde da fazenda Sorriso, entre o perfume do café recém-colhido e o canto distante dos pássaros, dois corações batiam cada vez mais próximos, prontos para enfrentar o preconceito, as tradições e qualquer obstáculo que surgisse. O amor deles crescia silenciosamente, forte, resistente e impossível de ser ignorado. Mesmo com o medo e as barreiras, Eduardo e Leia sentiam mais do que nunca que estavam destinados a desafiar o mundo para viver esse sentimento que surgia entre eles. O amor, embora ainda secreto, já estava gravado na alma de ambos, e cada passo adiante os aproximava da verdade que nenhum poder ou riqueza poderia apagar. O sol da manhã iluminava os vastos campos da fazenda Sorriso, refletindo o brilho das folhas e o orvalho que ainda repousava sobre os cafezais. Leia já estava acordada, movimentando-se silenciosamente pelo quarto das crianças, preparando o café da manhã e organizando os uniformes para o dia. Cada gesto seu era cuidadoso, preciso, como se sua própria alma se refletisse na atenção dedicada àqueles pequenos detalhes que transformavam a rotina em momentos de carinho genuíno. Eduardo observava tudo de longe, em silêncio, pela janela de seu escritório. O coração dele parecia pulsar no mesmo ritmo das batidas da jovem babá. Cada pequeno gesto dela, desde o sorriso até a maneira de ajeitar os cabelos das crianças, provocava nele uma inquietude crescente. Ele ainda tentava equilibrar seus sentimentos com a expectativa da mãe e as normas da sociedade, mas já não conseguia mais esconder a intensidade do que sentia. Naquele dia, um pequeno incidente no estábulo proporcionou um encontro inesperado. Enquanto auxiliava no cuidado com os animais, Leia tropeçou levemente em um balde, quase derrubando um potro recém-nascido. Eduardo, que passava pelo local, interveio rapidamente, segurando-a pelos braços. "Está tudo bem?" perguntou, a voz carregada de preocupação, mas também de algo mais profundo. Leia respirou fundo, ainda surpresa com a proximidade repentina. "Sim, senhor, obrigada", murmurou, tentando controlar o coração que acelerava a cada toque. O olhar dele se encontrou por um instante que pareceu durar uma eternidade. A tensão era palpável, carregada de sentimentos não ditos, mas claramente sentidos. Não havia espaço para palavras, cada respiração, cada leve toque das mãos falava mais do que qualquer frase poderia expressar. Mais tarde, durante o almoço, as crianças brincavam ao redor da mesa, rindo e contando pequenas histórias de suas aventuras pela fazenda. Eduardo e Leia trocavam olhares discretos, conscientes de que a presença um do outro preenchia algo que nenhum outro gesto ou palavra conseguiria. Naquele dia, sempre vigilante, percebendo a tensão entre eles, decidiu intervir novamente. "Eduardo, cuide para não se iludir", disse ela, firme. "A posição de Leia é de babá, não de esposa. Lembre-se de sua responsabilidade com a família e a reputação." Ele permaneceu em silêncio, os olhos desviando-se para Leia, que estava sentada com as crianças, tranquila e serena. Havia algo nela que desafiava todas as barreiras e preconceitos, algo que fazia com que qualquer advertência se tornasse irrelevante diante da força do que sentiam. Após o almoço, Leia decidiu caminhar pelos jardins, recolhendo flores para colocar na sala de estar. Eduardo a seguiu discretamente, como se não pudesse resistir à necessidade de sua proximidade. A luz do sol atravessava as folhas, criando sombras que dançavam ao redor deles, tornando o cenário ainda mais mágico e íntimo. Enquanto caminhavam lado a lado, Leia quebrou o silêncio. "Senhor, às vezes sinto que as crianças nos ensinam mais sobre o coração humano do que qualquer adulto jamais poderia", disse sorrindo timidamente. Ele olhou para ela, admirando sua sabedoria e delicadeza. "Você tem razão", respondeu, com sinceridade. "Elas nos lembram de que a vida é feita de momentos simples e verdadeiros." Naquela noite, enquanto a lua iluminava os campos, Leia observava as estrelas da varanda. Eduardo, sem ser notado, aproximou-se e ficou ao lado dela.
Um silêncio confortável os envolvia, interrompido apenas pelo som distante do berrante e pelo vento suave que balançava as folhas. Leia, começou Eduardo, a voz baixa e cheia de emoção. Eu não posso prometer que será fácil, mas não consigo imaginar meus dias sem você. Ela voltou-se para ele, olhos brilhando com uma mistura de esperança e medo. Eduardo, eu também não consigo, mas temos que ser cautelosos, pelo bem das crianças, pelo seu futuro. Ele segurou sua mão discretamente, um toque breve, mas carregado de significado. Ambos sabiam que estavam prestes a atravessar uma linha que separava a amizade da paixão, o cuidado do amor verdadeiro. Nos dias seguintes, pequenas demonstrações de afeto se tornaram cada vez mais frequentes, ainda que discretas. Um gesto de proteção, um sorriso prolongado, um olhar carregado de sentimentos, a linguagem silenciosa entre eles se tornava mais clara a cada instante. As crianças intuitivamente percebiam a crescente conexão e seu comportamento alegre e espontâneo parecia reforçar o vínculo entre Leia e Eduardo. A fazenda Sorriso, com seus vastos campos, o cheiro de café recém-colhido, o som distante dos animais e a beleza natural das colinas, tornava-se o cenário perfeito para um amor que desafiava convenções e preconceitos. Eduardo e Leia estavam conscientes de que o caminho seria difícil, mas cada momento compartilhado fortalecia a certeza de que aquele sentimento valia qualquer risco. Enquanto a noite se instalava, os corações deles batiam em uníssono, prontos para enfrentar o mundo e a oposição que surgisse. O amor crescia silencioso, porém irresistível, e cada passo adiante consolidava uma conexão que nenhum obstáculo social ou familiar poderia apagar. Na fazenda Sorriso, entre a luz da lua e o perfume das flores, dois corações se aproximavam cada vez mais, prestes a desafiar tudo para viver um amor que nascia puro, intenso e inquebrável. O sol começava a se despedir no horizonte, tingindo de dourado os cafezais da fazenda Sorriso. As sombras das árvores se alongavam pelos caminhos de terra batida, e a brisa leve carregava o aroma fresco da natureza, misturado ao cheiro do café recém-colhido. Leia caminhava pelo jardim com Ana e Carlinhos, colhendo flores e conversando com as crianças sobre os pequenos segredos do dia. Cada gesto seu era cheio de ternura e atenção, mas dentro dela uma inquietude silenciosa se manifestava. Eduardo, do alto da varanda, observava a cena. O coração dele batia acelerado, embora tentasse manter a compostura. Ele não podia ignorar a intensidade do que sentia por Leia, e cada pequena interação com ela, ainda que inocente, parecia despertar emoções que há muito tempo estavam adormecidas. Seu olhar seguia cada movimento dela, e a forma como ela sorria para as crianças o fazia sentir uma mistura de admiração, desejo e uma ternura inédita. A rotina do dia transcorreu com relativa normalidade, mas a tensão silenciosa entre Leia e Eduardo crescia a cada instante. Enquanto organizava os brinquedos na varanda, Leia percebeu que Eduardo se aproximava, o que fez seu coração disparar. Ele segurou uma pequena cesta de frutas e colocou ao lado dela, com um sorriso discreto que falava mais do que qualquer palavra. "Obrigado por me ajudar com as crianças", disse ele, mantendo a voz baixa, quase sussurrada. "Não há de quê, senhor", respondeu Leia, corando levemente. "É um prazer cuidar delas." Por alguns instantes, permaneceram lado a lado, em silêncio, deixando que o momento falasse por si. Cada respiração, cada gesto, cada olhar carregava uma intensidade que nenhum dos dois poderia negar. A proximidade deles tornava-se perigosa, mas também irresistível. Mais tarde, no escritório, Eduardo recebeu uma visita inesperada. Um comerciante da região veio tratar de negócios relacionados aos cafezais. A conversa exigiu atenção e concentração, mas sua mente continuava voltada para Leia. Ele se pegava imaginando seu sorriso, o jeito delicado de falar e cada pequena interação que haviam compartilhado naquele dia. A presença dela se tornara essencial, algo que ele não sabia como viver sem. Enquanto isso, Leia ajudava as crianças a finalizar suas tarefas escolares. Ana mostrou orgulhosa um desenho que fizera, e Carlinhos, ansioso, mostrou-lhe uma pequena escultura de barro que havia feito no quintal. Leia elogiou cada trabalho, demonstrando entusiasmo genuíno, e as crianças riam, encantadas com sua atenção.
Ela sentia que seu esforço e carinho eram recompensados com pequenas demonstrações de afeto que enchiam seu coração de alegria. Quando a tarde avançou, Eduardo desceu até o jardim, aparentemente para inspecionar o crescimento das plantas, mas na verdade buscando apenas estar perto de Leia. Ele caminhou lentamente, tentando manter a naturalidade, mas o simples fato de estar ao lado dela fazia seu coração disparar. Senhor Eduardo, disse Leia, oferecendo-lhe uma flor recém-colhida. Obrigado, Leia, respondeu ele, segurando a flor com cuidado, como se fosse um objeto precioso. Ela corou, desviando o olhar, e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O comentário, delicado e inesperado, fazia seu coração bater descompassado. Ela sabia que o que sentia por ele era forte, mas ainda tentava controlar a intensidade do sentimento, temendo os obstáculos que poderiam surgir. Ao cair da noite, a casa ficou silenciosa. Dona Doralice, sempre vigilante, continuava a observar a rotina da família, pronta para intervir caso percebesse qualquer desvio de comportamento que não se alinhasse às suas expectativas. Eduardo e Leia, cientes da presença da matriarca, aprenderam a esconder gestos e olhares, mantendo a conexão através de sorrisos discretos e toques sutis, sempre atentos para não chamar a atenção. Na varanda, enquanto a lua começava a surgir no céu, Eduardo aproximou-se de Leia com cautela. A luz prateada iluminava seus rostos, revelando cada nuance de emoção. Leia, começou ele, a voz carregada de sinceridade, sei que tudo é complicado, que há barreiras e expectativas, mas não consigo mais ignorar o que sinto. Ela respirou fundo, sentindo o peso e a intensidade da confissão. Eduardo, eu também não consigo ignorar, respondeu, com os olhos brilhando, mas temos que ser cuidadosos, o que sentimos é forte, mas o mundo lá fora não entende sentimentos como os nossos. Eles permaneceram ali, lado a lado, em silêncio, permitindo que o momento falasse mais do que palavras poderiam expressar. Cada respiração compartilhada, cada gesto discreto, consolidava uma intimidade que transcendia barreiras sociais e preconceitos familiares. Os dias seguintes foram marcados por encontros silenciosos e pequenos gestos de afeto. Um toque na mão ao entregar um copo d'água, um olhar prolongado na varanda, risadas compartilhadas com as crianças. Cada momento aumentava o vínculo entre eles, fortalecendo um amor que crescia silencioso, porém poderoso. Enquanto o mundo ao redor continuava seu curso, Eduardo e Leia encontravam nas pequenas interações uma maneira de se aproximar, de compreender e de aceitar os sentimentos que emergiam entre eles. O coração de ambos estava cada vez mais alinhado, pronto para enfrentar os obstáculos, sejam eles familiares ou sociais, que poderiam surgir. Na Fazenda Sorriso, com seus campos infinitos, o cheiro do café recém-colhido e o som distante do berrante ecoando pelos arredores, dois corações batiam em sintonia. A beleza da natureza refletiu a intensidade de um amor que nascia em segredo, desafiando convenções e reafirmando que sentimentos puros são mais fortes do que qualquer barreira imposta pelo mundo exterior. Enquanto a lua iluminava o céu e os grilos cantavam nas margens dos campos, Eduardo e Leia estavam conscientes de que o que sentiam era verdadeiro e inevitável. Um amor silencioso, intenso e resiliente, pronto para enfrentar qualquer desafio e atravessar qualquer obstáculo, mesmo com o peso da desaprovação e do preconceito. O futuro era incerto, mas naquele momento nada importava além da presença um do outro, do calor de suas mãos, do brilho em seus olhos e da certeza de que estavam prestes a escrever um capítulo da vida que ninguém jamais poderia apagar. A manhã na Fazenda Sorriso começou fria, com neblina envolvendo os campos e o aroma da terra molhada misturando-se ao cheiro doce das flores. Leia despertou cedo, como de costume, preparando o café da manhã para as crianças e organizando a rotina da casa. Cada gesto seu refletia cuidado, atenção e uma delicadeza que encantava quem a observasse. No entanto, havia uma tensão silenciosa que pairava sobre ela, a consciência de que seus sentimentos por Eduardo estavam se tornando cada vez mais fortes, mas que qualquer aproximação aberta poderia gerar problemas sérios. Enquanto isso, Eduardo caminhava pelos corredores do casarão tentando organizar os negócios da fazenda, mas sua mente voltava constantemente para Leia. Ele lembrava dos momentos passados ao lado dela no jardim, no estábulo, na varanda. Cada sorriso, cada toque discreto, cada troca de olhares carregava um significado que só eles compreendiam.
O sentimento entre eles crescia silencioso, mas intenso, e a distância social e familiar parecia apenas reforçar a força do vínculo. No final da manhã, Dona Doralice convocou Eduardo para uma conversa no escritório principal. A mulher estava visivelmente irritada, e seu olhar transmitia desaprovação e determinação. Eduardo, começou ela com tom firme, não posso mais ignorar a forma como você olha para Leia. Ela é uma babá, não sua igual. Pense nas consequências de se envolver com alguém assim. Ele permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra. Havia uma raiva contida dentro dele, não por sentir o que sentia, mas por perceber a incapacidade da mãe de entender algo tão simples quanto o amor. Mãe, eu não escolhi sentir, respondeu Eduardo com voz calma, mas firme. O que sinto por Leia não tem nada a ver com riqueza ou posição social. É algo mais profundo, algo que não posso controlar. Doralice estreitou os olhos, percebendo que qualquer argumentação seria inútil. Ela sabia que seu filho estava determinado, mas não estava disposta a aceitar que ele desrespeitasse as tradições familiares. Então, seja cuidadoso, advertiu ela, mas saiba que qualquer decisão que tomar contra minha vontade terá consequências. Enquanto Eduardo lidava com a tensão familiar, Leia tentava manter a rotina diária com as crianças. Ana e Carlinhos brincavam no jardim, correndo de um lado para o outro sem perceber a carga emocional que pairava sobre os adultos ao redor. Leia sorria, mas seu coração estava inquieto, consciente de que os próximos dias seriam decisivos para seu relacionamento com Eduardo. Mais tarde, ao cuidar das flores na varanda, Leia sentiu a presença de Eduardo. Ele aproximou-se lentamente, o olhar fixo nela, carregado de emoção. Leia, começou, hesitando, eu sei que tudo é complicado, mas não consigo mais esconder o que sinto. Ela olhou para ele, corando, sentindo uma mistura de medo e desejo. Eu também sinto, respondeu com sinceridade, mas mantendo a cautela necessária. Mas precisamos ter cuidado. Minha presença aqui pode complicar tudo e não quero que as crianças sofram por isso. O silêncio que se seguiu era carregado de emoção. Ambos estavam cientes da intensidade de seus sentimentos, mas também das barreiras que precisavam enfrentar. Cada respiração, cada gesto, cada olhar era uma declaração silenciosa de amor, mesmo em meio à adversidade. Durante o restante do dia, pequenas interações entre eles reforçaram a ligação. Um toque discreto ao entregar uma xícara de chá, um olhar prolongado na varanda, risadas compartilhadas com as crianças, tudo se tornava uma linguagem silenciosa, compreendida apenas pelos dois. Cada momento reforçava a certeza de que o amor que sentiam era real, profundo, impossível de ignorar. Ao cair da noite, Eduardo encontrou Leia na cozinha, arrumando os utensílios e organizando os últimos detalhes do jantar. A luz da lua entrava pela janela, iluminando suavemente o ambiente. "Posso falar com você?" perguntou Eduardo, com voz baixa e intensa. Ela assentiu, sentindo o coração disparar. "Leia", continuou ele, "sei que minha mãe desaprovaria, mas não posso mais negar meus sentimentos. Quero que saiba que você é importante para mim, mais do que tudo." Leia sentiu uma onda de emoção tomar conta do corpo. Ela sabia que os obstáculos eram reais, mas também compreendia que havia algo maior do que qualquer barreira externa. "Eduardo, eu também não posso negar", respondeu ela, com lágrimas contornando os olhos. "Mas precisamos ser fortes. O mundo lá fora não entenderia." Eles permaneceram ali, em silêncio, compartilhando um momento íntimo que consolidava ainda mais o vínculo que crescia entre eles. O amor silencioso florescia, mas intenso, e a distância social e familiar parecia apenas reforçar a força do vínculo. Ao cair da noite, Eduardo encontrou Leia na cozinha, arrumando os utensílios e organizando os últimos detalhes do jantar. A luz da lua entrava pela janela, iluminando suavemente o ambiente. "Posso falar com você?" perguntou Eduardo, com voz baixa e intensa. Ela assentiu, sentindo o coração disparar. "Leia", continuou ele, "sei que minha mãe desaprovaria, mas não posso mais negar meus sentimentos. Quero que saiba que você é importante para mim, mais do que tudo." Leia sentiu uma onda de emoção tomar conta do corpo. Ela sabia que os obstáculos eram reais, mas também compreendia que havia algo maior do que qualquer barreira externa.
Eles permaneceram ali, em silêncio, compartilhando um momento íntimo que consolidava ainda mais o vínculo que crescia entre eles. O amor silencioso florescia, mas intenso, e ambos sabiam que a batalha contra preconceitos e tradições familiares estava apenas começando. Nos dias seguintes, Eduardo começou a planejar maneiras de proteger o sentimento que crescia entre eles. Pequenos gestos de carinho, encontros discretos e a atenção às necessidades das crianças tornaram-se prioridades, enquanto Leia aprendia a equilibrar suas próprias emoções com a responsabilidade que tinha diante dos pequenos. A Fazenda Sorriso, com seus vastos campos, o cheiro da terra molhada, os cafezais dourados pelo sol e o som distante do berrante, tornava-se o cenário perfeito para o florescimento de um amor que desafiava tudo ao redor. Cada dia, cada interação e cada momento de proximidade consolidavam um laço invisível, porém poderoso, capaz de resistir às críticas, ao preconceito e às expectativas impostas. Ao anoitecer, Leia e Eduardo encontraram-se na varanda novamente. A lua refletia nos campos e na água do lago próximo, criando um ambiente mágico e sereno. Ambos sabiam que estavam prestes a enfrentar momentos difíceis, mas também compreendiam que o amor que sentiam era mais forte do que qualquer obstáculo. Não importa o que aconteça, disse Eduardo, segurando a mão de Leia. Quero que saiba que enfrentarei tudo por nós. Ela sorriu emocionada, segurando a mão dele com firmeza. E eu estarei ao seu lado, respondeu. Não importa o que aconteça, meu coração será sempre seu. E assim, na Fazenda Sorriso, entre o perfume das flores, o canto dos pássaros e o brilho da lua, dois corações se uniam silenciosamente, prontos para enfrentar qualquer adversidade. O amor proibido florescia, intenso, resiliente e inquebrável, prometendo mudar para sempre a vida daqueles que ousavam segui-lo. O céu de Minas Gerais amanheceu com tons suaves de rosa e laranja, refletindo-se sobre os cafezais da Fazenda Sorriso. A brisa fresca carregava o perfume das flores e o cheiro da terra molhada, criando uma atmosfera de serenidade que contrastava com a tensão silenciosa que permeava o coração de Leia e Eduardo. A jovem despertou cedo, como sempre, preparando o café da manhã para as crianças e organizando a rotina da casa com dedicação. Cada gesto seu transmitia cuidado, paciência e uma delicadeza natural que encantava todos ao redor. Enquanto organizava os utensílios na cozinha, Leia sentiu o olhar de Eduardo sobre ela. Ele estava na varanda, observando-a discretamente, como se cada movimento dela fosse um poema silencioso que falava diretamente ao seu coração. Ele respirou fundo, tentando controlar a emoção crescente, mas não podia negar que seu sentimento por Leia se tornava cada vez mais intenso e impossível de ignorar. O dia prometia ser agitado, mas a rotina da fazenda foi interrompida por um pequeno incidente. Carlinhos tropeçou nas pedras do jardim e caiu, machucando levemente o joelho. Leia correu imediatamente para socorrê-lo, com Ana seguindo seus passos, preocupada. Eduardo, ao perceber a situação, aproximou-se rapidamente, auxiliando-a e garantindo que o menino estivesse bem. "Está tudo bem, Carlinhos?" perguntou Leia, acariciando o joelho do menino com delicadeza. "Sim, tia Leia", respondeu ele, choramingando, mas confiante na segurança que ela transmitia. O contato breve entre Leia e Eduardo, ao protegerem juntos a criança, fez com que ambos sentiram uma eletricidade silenciosa. Um toque, um olhar prolongado, e o mundo parecia desaparecer ao redor deles, deixando apenas a intensidade do que não podia ser dito. Mais tarde, durante o almoço, Dona Doralice observava cada gesto, cada olhar, cada aproximação entre os dois. A mulher sentia que algo se consolidava, mas não tinha provas concretas para confrontá-los diretamente. Eduardo, consciente da vigilância da mãe, mantinha a compostura, mas seus pensamentos estavam sempre voltados para Leia. Cada sorriso dela, cada palavra, cada pequeno gesto reforçava a certeza de que o amor que sentiam era profundo e verdadeiro. Após o almoço, Eduardo encontrou Leia sozinha no jardim, cuidando das flores. O sol da tarde iluminava a cena com tons dourados, criando uma atmosfera quase mágica. Ele aproximou-se com cuidado, hesitando antes de falar.
Leia, começou ele, a voz baixa e carregada de emoção. Sei que tudo é complicado, que há barreiras e julgamentos, mas não posso mais esconder meus sentimentos. Ela desviou o olhar, corando levemente, mas respondeu com sinceridade. Eduardo, eu também não posso negar o que sinto, mas precisamos ser cautelosos. O que sentimos é intenso, mas o mundo lá fora não entenderia. O silêncio que se seguiu era carregado de significado. Cada respiração, cada gesto, cada olhar tornavam-se uma declaração silenciosa de amor. A proximidade deles crescia a cada instante, mesmo sabendo que cada passo em falso poderia gerar problemas irreversíveis. Durante a tarde, pequenos momentos de intimidade se repetiam, um toque ao entregar uma xícara de chá, risadas compartilhadas com as crianças, olhares prolongados na varanda. Cada interação reforçava a conexão que crescia silenciosa, mas poderosa entre eles. A tensão do amor proibido tornava cada gesto mais intenso, mais carregado de emoção e significado. Naquela noite, enquanto a lua refletia sobre os campos, Eduardo encontrou Leia na varanda, cuidando das flores. A luz prateada iluminava os rostos deles, revelando cada nuance de emoção. Leia, disse ele, segurando delicadamente a mão dela, sei que não podemos ceder à facilidade, mas quero que saiba que enfrentarei tudo por nós. Ela sentiu o coração apertado, emocionada com a coragem e a sinceridade dele. E eu estarei ao seu lado, respondeu, segurando firme a mão dele. Mesmo que o mundo inteiro se oponha, meu coração será sempre seu. Nos dias seguintes, Eduardo e Leia desenvolveram uma rotina silenciosa, marcada por gestos discretos de carinho, atenção e cuidado. Cada pequena interação consolidava a confiança e a intimidade entre eles, preparando-os para os desafios que estavam por vir. As crianças, intuitivamente, percebiam o vínculo crescente e contribuíam, com risadas e brincadeiras, para aproximá-los ainda mais. A Fazenda Sorriso, com seus campos infinitos, o aroma da terra e do café, o som distante do berrante e a beleza serena das colinas, tornou-se o palco perfeito para um amor que desafiava convenções. Cada dia, cada interação, cada momento de proximidade fortalecia o laço entre Eduardo e Leia, provando que sentimentos genuínos podem resistir às barreiras impostas pela sociedade. Mesmo com o peso do preconceito e a vigilância constante de Dona Doralice, Eduardo e Leia encontravam maneiras de viver pequenos momentos de felicidade. Um gesto de proteção, um olhar prolongado, uma risada compartilhada com as crianças. Tudo se transformava em uma linguagem silenciosa de amor, compreendida apenas por eles. Enquanto a noite caía sobre a Fazenda Sorriso, os dois permaneciam lado a lado, contemplando a lua e os campos iluminados. O amor deles, embora ainda secreto, era inegável, intenso e resiliente. Cada passo que davam juntos reforçava a certeza de que estavam destinados a enfrentar qualquer obstáculo e a superar qualquer barreira. Naquele instante, o mundo exterior desapareceu e apenas a conexão entre dois corações permanecia. Um amor silencioso, puro e profundo, prestes a se tornar impossível de ignorar, mesmo diante de todos os desafios que surgissem. Eduardo e Leia estavam prontos para enfrentar o que fosse necessário, fortalecidos pela certeza de que o sentimento que compartilhavam era verdadeiro, inquebrável e destinado a resistir ao tempo. A Fazenda Sorriso, com suas colinas, flores, cafezais e o brilho suave da lua, testemunhava o florescimento de um amor proibido, mas intenso e inevitável. Eduardo e Leia, lado a lado, compreendiam que, apesar das dificuldades, cada momento juntos valia cada risco, cada desafio e cada sacrifício. O amanhecer na Fazenda Sorriso trazia consigo uma luz dourada que banhava os campos, refletindo nos cafezais e nas árvores, como se o próprio sol celebrasse o novo capítulo que se aproximava. Leia despertou cedo, como de costume, cuidando das crianças com atenção e ternura, mas desta vez sentia no coração uma expectativa diferente, uma mistura de ansiedade e esperança. Os últimos dias haviam sido intensos, e cada momento com Eduardo consolidava um sentimento que ela sabia que não podia mais negar.
Eduardo, por sua vez, acordou com a sensação de que algo estava prestes a mudar. Ele caminhou pelos corredores do casarão com passos firmes, decidido a enfrentar o que fosse necessário para que o amor que sentia por Leia se tornasse irreversível. A presença dela em sua vida havia transformado seu mundo, mostrando-lhe que riqueza e posição social não podiam medir o valor de um coração. Na varanda, Leia preparava o café da manhã das crianças e Eduardo aproximou-se sem anunciar sua presença. Ela sentiu o calor do olhar dele sobre si e, mesmo sem precisar de palavras, ambos compreenderam o que sentiam. Um sorriso tímido surgiu nos lábios de Leia e um brilho intenso tomou os olhos de Eduardo. "Bom dia", disse ele com voz suave. "Bom dia, senhor", respondeu ela, corando levemente. "Espero que a noite tenha sido boa." Um silêncio confortável se instalou entre eles, interrompido apenas pelo riso das crianças correndo pelo jardim. Cada gesto, cada respiração, cada toque era uma confirmação silenciosa de que algo maior do que barreiras sociais e preconceitos estava prestes a acontecer. Mais tarde, Dona Doralice, percebendo que a ligação entre Eduardo e Leia tornava-se impossível de ignorar, decidiu confrontar a situação de uma vez por todas. Ela chamou o filho para uma conversa no escritório principal com um olhar severo e postura firme. "Eduardo", começou ela, "não posso mais fingir que não vejo o que está acontecendo. Essa moça não é para você. Ela é pobre, simples. Você precisa entender que não pode ignorar sua posição e responsabilidades." Ele respirou fundo, sentindo o peso das palavras da mãe, mas também a determinação de não mais se curvar ao preconceito. "Mãe, eu amo Leia", disse ele com firmeza, "e não vou mais esconder isso. Ela é humilde sim, mas seu coração é mais puro e valioso do que qualquer riqueza ou status. Eu não posso ignorar isso." O silêncio pairou na sala por alguns segundos. Doralice, surpresa e talvez tocada pela sinceridade do filho, não conseguiu reagir imediatamente. Ela percebeu que, diante de Eduardo, nenhuma imposição seria suficiente para apagar o amor que crescia entre eles. Enquanto isso, Leia cuidava das crianças no jardim, sentindo uma mistura de medo e esperança. Ela sabia que o confronto final com a matriarca seria decisivo, mas também confiava na força do amor que ambos compartilhavam. Cada sorriso de Ana e Carlinhos, cada abraço caloroso, pareciam abençoar a união silenciosa que florescia entre ela e Eduardo. Ao cair da tarde, Eduardo aproximou-se de Leia, segurando delicadamente suas mãos. "Leia", disse com emoção, "quero que saiba que estou pronto para enfrentar qualquer obstáculo. Não importa o que aconteça, meu coração será sempre seu." Ela olhou nos olhos dele, emocionada, sentindo cada palavra atravessar seu próprio coração. "Eduardo, eu também estou pronta", respondeu ela, com voz firme porém trêmula. "Não importa o que enfrentemos, estaremos juntos." O vento suave que passava pelos campos parecia abençoar aquele momento. As crianças correndo pelo jardim não percebiam, mas o vínculo entre a babá e o fazendeiro consolidava-se como algo impossível de quebrar. Cada gesto, cada respiração, cada toque discreto transformava-se em um testemunho do amor que desafiava preconceitos e barreiras sociais. Nos dias seguintes, pequenas mudanças começaram a ocorrer na casa. Dona Doralice, embora ainda cautelosa, começou a perceber que a presença de Eduardo transformava Eduardo de uma maneira positiva. Ele estava mais sereno, mais atento, mais feliz. E lentamente, o coração da matriarca começou a ceder diante da força do sentimento verdadeiro, percebendo que riqueza e status não podiam medir a autenticidade do amor. Eduardo e Leia passaram a viver pequenos momentos de felicidade plena, passeios pelo jardim, conversas à luz da tarde, risadas compartilhadas com as crianças. Cada instante consolidava ainda mais o vínculo entre eles, tornando impossível negar o que sentiam. A fazenda Sorriso, com seus campos vastos, o cheiro da terra molhada e o brilho suave da lua, transformou-se no palco perfeito para o desabrochar de um amor intenso e inquebrável. Na varanda, Eduardo tomou Leia por a mão e a conduziu até a varanda principal. As crianças observavam curiosas, sem entender completamente a magnitude daquele momento. Ele olhou nos olhos dela e disse: "Leia, quero que este seja o início de nossa história, sem segredos, sem medo, apenas com amor e coragem."
Ela sorriu, sentindo que finalmente todas as barreiras haviam sido superadas. O sol se pôs lentamente, tingindo os campos de tons dourados e alaranjados. Na imensidão da Fazenda Sorriso, dois corações batiam em perfeita sintonia, unidos por um amor que resistiu a preconceitos, barreiras familiares e diferenças sociais. O sentimento que começou silencioso agora florescia plenamente, intenso, resiliente e inquebrável. Nas estrelas surgiram no céu, iluminando o futuro de Eduardo e Leia, e o vento suave parecia sussurrar promessas de felicidade. O amor deles, testado e fortalecido, transformou cada desafio em aprendizado, cada obstáculo em oportunidade e cada momento compartilhado em memória eterna. Na Fazenda Sorriso, entre colinas, cafezais e flores perfumadas, Eduardo e Leia descobriram que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em posses ou posição, mas no brilho do olhar, na bondade do coração e na coragem de seguir o amor verdadeiro. E assim, lado a lado, com as crianças sorrindo ao redor, eles finalmente puderam viver o que sempre foi destinado, um amor puro, intenso e eterno.